No último vídeo, eu falei sobre os 4 pilares da infância e sobre como trabalhar esses pilares para ajudar os nossos filhos a crescer, em especial na virtude da temperança. A virtude da temperança é o autocontrole, tá? E assim a gente conseguir fortalecer a vontade dos nossos filhos. Aí você me fala, Débora, tudo que você falou é muito bonito, faz todo sentido, eu realmente olhei para tudo isso e eu vi mesmo essa realidade. Mas como que eu faço, afinal de contas, para que isso aconteça no dia a dia, né? E se meu filho ele simplesmente não quiser obedecer? E aí, o que eu faço? Tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses problemas que podem acontecer no caminho, tá? Caso a criança não seja muito dócil ao seu pedido, tá? Então, o que eu faço nessas horas? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Então, o importante aqui é lembrar mais uma vez para vocês que eu não tô aqui para dizer para vocês se é para colocar de castigo, se não é para pôr de castigo, quantos minutos é para colocar de castigo, se tem que bater, se não pode bater. Enfim, a ideia não é essa. A ideia é dar uma luz para vocês, para que com essa luz vocês olhem para a forma de educar de vocês e vejam o que vai funcionar, como que é o filho de vocês, para onde vocês precisam caminhar nessas correções, tá bom? Então, tem muitas linhas educativas hoje em dia que falam que a gente não pode corrigir as crianças, tá? A gente precisa ter um pouco de cuidado com essas linhas educativas, porque a gente vai ver isso no próximo vídeo, mas os nossos filhos, eles precisam sim de correção, tá? Se os nossos filhos, eles não forem corrigidos, eles vão crescer escolhendo fazer as coisas que exigem o menor esforço, tá? Essa que é a questão. Então, eles vão fazer sempre o que for mais fácil de fazer. E isso não vai educar a vontade deles. Isso não é o que vai acontecer, né? A vontade deles não vai ser educada. Isso não vai estabelecer virtudes nas crianças. Ao contrário, isso vai criar filhos preguiçosos nas escolhas deles, né? E fracos, tá? Porque vão querer fazer tudo que exija sempre o menor esforço, tá? E é sempre importante a gente lembrar, né, que antes da gente corrigir as crianças, a gente precisa se corrigir. Eu não vou cansar de falar isso, tá? Porque essa é a nossa pedra no sapato. É a pedra no sapato de todos os pais, tá? Então, quanto maior a capacidade sua de autocorreção, mais os filhos vão conseguir ver esse exemplo de se corrigir a si mesmos e aprender com isso. Tá? Então você precisa primeiro trabalhar na sua educação. E aí eu costumo sempre dizer que aonde o seu filho mais te dói é aonde mais você precisa ser trabalhado, tá? Então, quando você vê um problema no seu filho, a primeira coisa que você precisa pensar é isso: qual que é a virtude que eu preciso trabalhar em mim para passar por essa situação? Tá? Então, se o seu problema é o estresse, você precisa trabalhar a virtude da paciência. Se o seu problema é o sono, você precisa trabalhar a virtude da fortaleza. Se a sua vida virou uma loucura depois que os filhos nasceram, você precisa trabalhar a virtude da ordem, tá? E assim por diante. Então, o seu esforço diário, ele deve ser para alcançar da mesma forma que você educa o seu filho, tá? Então, assim, para alcançar essa maturidade, da mesma forma que você quer a maturidade para o seu filho, tá? Então, o que você deseja para ele, você precisa aplicar em você mesmo. É assim que a gente se educa. E é assim que a gente educa uma criança, tá? Trabalhando em nós primeiro. Então, a gente precisa ter cuidado para não gritar. Não brigar com a criança como se a gente fosse outra criança, tá? Não ser egoísta e sacrificar os filhos pelos prazeres próprios. Então, deixar o filho, sei lá, fazer qualquer coisa porque eu quero mexer no celular. Não é esse o objetivo, tá? A gente precisa educar as crianças e pensar no arredor das crianças, e para isso a gente precisa se doar para as crianças, tá? Não ser egoísta. Então, essa é, assim, é o ponto de partida. A gente precisa se educar primeiro, tá? O que ajuda muito na autodisciplina, na autocorreção dos pais é a oração íntima e a meditação, tá? Porque dificilmente a gente vai conseguir crescer em virtudes se a gente não tiver um algo a mais que nos ajude, se a gente não tiver a graça, tá? Então, perguntas para vocês, um checklist aí
para ajudar nessa autoavaliação de vocês. Então eu quero que vocês se perguntem agora: eu grito com meus filhos? Eu sou paciente com os erros dos meus filhos? Eu sou coerente com o que eu mando eles fazerem e com o que eu mesma faço? Então eu mando eles arrumarem a cama, mas eu também arrumo a minha cama? Eu humilho os meus filhos? Eu sou muito permissivo? Eu mimo demais? Eu não corrijo meus filhos de forma nenhuma? Isso é para você pensar um pouco como que tá a sua correção, né? E você fazer essa autoavaliação para que você se corrija antes da gente passar para a correção especificamente das crianças, tá? Então, nas crianças de todas as idades, a autoridade ela vai ser construída pelo cuidado e pelas orientações que a gente dá para as crianças, tá? Então, a criança, ela confia em você. Por quê? Porque ela vê que você sabe tudo, né? Pelo menos na cabeça dela, ela acha que você sabe tudo, né? E que você quer o bem dela. Então, você protege essa criança. Ela se sente protegida perto de você, tá? Então, a autoridade, ela é construída, assim, por essa proteção, por essa relação de proteção, tá? A autoridade, gente, não é autoritarismo, ok? A autoridade é quando a criança olha para você como uma figura mais forte que ela, que sabe o que é melhor para ela, tá? Que vai protegê-la de tudo e que é capaz, inclusive, de dar a vida por ela, se for necessário. É por isso que a criança olha pra gente e a criança segue as nossas orientações, tá? Porque ela sabe que a gente a ama e que a gente vai cuidar dela e que o que a gente está fazendo é o melhor para ela, tá? Então, como que você trabalha a sua autoridade? Para trabalhar essa autoridade, você precisa, quer dizer, você não pode mentir para a criança, de jeito nenhum, tá? Você precisa deixar claro essa hierarquia, de que existe uma hierarquia ali e a criança ela não manda em você, você sabe o que é melhor para a criança, tá? Você precisa falar pouco e falar com clareza e você precisa exigir a pronta obediência, tá? Então, considerando aí que você já trabalhou isso tudo, você já trabalhou sua autoridade tá ok, a criança tá te escutando e tá te vendo como essa figura protetora, então vamos falar da correção agora, tá? O que é corrigir? Então, corrigir vai ser guiar para um caminho correto. É isso que é a correção, tá? Então, se alguma coisa saiu do caminho correto, o que você faz? Você pega essa coisa e você traz ela de volta para o caminho correto. Isso é que é corrigir, tá? Então, a gente precisa sair um pouco dessa ideia de punição, punição, punição. Às vezes, as punições são necessárias, a gente vai falar delas, tá? Mas a gente precisa pensar mais nas correções, como corrigir o caminho, tá? Vamos pensar num GPS, tá? Então você tá lá dirigindo o seu carro, o GPS tá mandando você ir por um caminho e você erra o caminho. O que o GPS faz nessa hora? O GPS te chama de burro e te manda voltar para casa, não é isso? Não, o GPS não faz isso. Ele recalcula a rota para que você volte para o caminho que estava correto antes, tá? Então, vai ter punição? O GPS ele te pune? Tem punição nesse caso. A punição vão ser os minutos a mais que você vai gastar para chegar no seu destino, o trânsito que você pode pegar porque você pegou o caminho errado, tá? Então, isso é a punição. A punição, ela já tá aí, porque você seguiu o caminho errado, tá? Mas o papel do GPS é esse, é te trazer de volta, ok? Então, não adianta a gente ficar dando sermão. Faz igual o GPS. Recalcula a rota e traz a criança de volta para o caminho correto, tá? E aí ela vai aprender, porque se a gente tá indo para um caminho todos os dias e a gente erra o caminho e o GPS recalcula, uma hora a gente aprende ou a seguir o caminho correto, ou se a gente errou, a gente já até sabe como que faz para voltar, a gente nem precisa do GPS mais, não é? Então essa que é a ideia, ensinar com que a criança siga o caminho correto e se ela errar o caminho, ela mesma se corrija e volte para o caminho correto, tá? Então, às vezes a criança ela vai errar sem querer, isso acontece. Mas mesmo assim, mesmo se não foi por querer, a criança precisa ser corrigida. Nossa, Débora, mas ela não fez por querer. Como assim eu vou corrigir a criança? Ela nem... Não foi por querer que ela fez isso. Tá. Então, pensa no comportamento de um adulto, tá? Se um adulto tá andando e aí ele esbarra em outra pessoa que estava carregando várias sacolas e tudo cai no chão, tá?
Foi sem querer, não foi intencional. Mas ainda que tenha sido sem querer, você vai até essa pessoa, você pede desculpas, você ajuda a recolher as sacolas, ou você recolhe todas as sacolas para ela, tá? Você devolve para ela e continua o seu caminho. Com a criança é a mesma coisa, não é diferente, porque corrigir não é necessariamente... A gente tem muito essa ideia de correção e de punição, mas não é essa a ideia. A gente não está punindo a criança porque ela não sabia de alguma coisa e ela fez errado. Não é isso. A gente está corrigindo para que ela volte para o caminho correto, tá? Então, isso vai ensinar a criança o que fazer. Então, uma vez uma criança aqui em casa que costumava correr muito o tempo inteiro e trombar nas pessoas, né? Ela, sem querer, atropelou o irmão dela. E o irmão dela caiu e cortou a boca. Ele cortou o lábio, tá? Então, o que foi que eu fiz? Enquanto eu tava lá acalmando a criança que tinha sido machucada, eu fui orientando a outra criança a pedir desculpas, a pegar um pano, na verdade um papel, né, um pedaço de papel para poder limpar o sangue da boca da criança, oferecer água para a criança e depois ir lá buscar um brinquedo para entregar para ela conseguir se acalmar, tá? Então ela fez isso e ela continuou fazendo isso toda vez que alguma coisa desse tipo acontecia. Depois de um tempo, essa criança ela já estava se prontificando a servir quando outra criança se machucava, tá? É isso, porque ela aprendeu o que ela precisava fazer. Ela foi corrigida e ela aprendeu. Então, o que normalmente os pais fazem? Não corre! Para de correr por aí! Olha o que você fez, você machucou o seu irmão, vai lá pro seu quarto. Isso não vai adiantar muito, tá? Você precisa ensinar a criança a forma certa de agir. Então, toda vez que você repreende a criança, você precisa mostrar para ela, tá? Você não fez certo. Então, como você precisa agir? Você precisa agir assim, tá? Pensa no GPS, sempre que você for corrigir uma criança. Então, essa criança que eu falei, ela foi corrigida, ela foi instruída a fazer o certo e ela aprendeu o que ela precisava fazer. Então agora, se alguém cai perto dela, ela não precisa de um adulto para instruir mais. Ela mesma consegue ir lá, dar um beijinho na criança, ir lá buscar um papel caso a criança tenha se machucado mesmo, se tiver sangue, né? Consegue buscar água para essa criança se acalmar, tá? Então quando a criança ela é pequenininha, bem pequena, e ela fizer algo de errado, você precisa mostrar para ela o que tá errado, como eu já falei, com o rosto, tá? Então, você precisa fechar a cara mesmo e falar com ela de forma séria, que isso ela não pode fazer, e ajudar a criança a reparar esse erro, tá? Então, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, a criança ela vai desenvolver uma autonomia, e aí ela vai começar a querer agir no mundo, agir muito mesmo no mundo, tá? Porque ela descobre que ela consegue se movimentar, que as coisas que ela fala têm um impacto no mundo, que ela pode escolher ou não fazer as coisas, tá? Então começa aquela fase difícil, a fase da desobediência, a fase das pirraças, tá? Das birras. Então, às vezes vai sim ser necessário retirar a criança desse ambiente, tá? Mandar ela pro quarto, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer de garantir que quando essa criança volte pro ambiente inicial, ela se corrija, ela obedeça a ordem que você tinha dado, tá? Porque não adianta só mandar para o castigo, você tem que mostrar para a criança o que ela precisava ter feito, tá? E aí, não esquece, vai ser necessário a gente repetir 1000 vezes, repetir. A criança, ela não tem vontade formada ainda, tá? Então, a gente precisa repetir. Então, quando a criança começar a entender com clareza mesmo o que você está falando, quando a criança já tiver uma fala estabelecida, já conseguir conversar com você, né? E isso vai variar da idade. Mas quando você vê que ela já começou a entender mesmo o que você está falando, então você vai começar a avisar para a criança o que vai acontecer se ela mantiver o comportamento, tá? Então esse aviso, ele precisa ser claro, ele precisa ser calmo e ele precisa ser possível, tá? Então diga com clareza para a criança o que vai acontecer se ela continuar fazendo aquilo, tá? E se você falou, aquilo ali precisa ser cumprido, tá? Não fala coisas do tipo, se você continuar desobedecendo, eu vou embora e vou te deixar na rua. Você não vai fazer isso. Você não vai. Você é mãe dessa criança, você precisa protegê-la, você não vai deixar essa criança na rua. Então não fala isso, tá? Se você disse, cumpra. Se você não pode cumprir, não diga, ok? E lembra, a consequência, ela precisa ajudar a criança a reparar o erro, tá? Então, se o erro foi sujar, a consequência vai ser limpar, tá?
Então isso a gente precisa sempre ter na cabeça quando a gente for aplicar as consequências para as crianças. Então, caso a criança insista no comportamento que você avisou que ela não poderia fazer porque senão teria consequências, cumpra a punição que você disse que iria cumprir, que queria fazer, tá? Então, se você disse, cumpra. A correção física, ela não pode acontecer para descarregar uma raiva dos pais, tá? E, gente, acredite, eu sei o que eu tô falando. Isso é o que acontece na maior parte das vezes. A gente quer descarregar a raiva que a gente tá sentindo, tá? É isso que acontece. Então, a correção física, ela não pode acontecer assim, tá? Ela, assim, antes dos 2 anos já não adianta muito, porque a criança não consegue muito associar uma coisa na outra, tá? Então, principalmente antes dos 2 anos, a criança não faz a coisa por maldade. A correção física, ela até pode ser usada, assim, em caso de maldade explícita, quando a criança agiu mal, tá? Ou então para trazer a criança para a realidade, quando ela tá completamente fora de si, tá? Também pode acontecer. Mas de qualquer forma, ela não pode doer e ela precisa ser raríssima. Raríssima. É uma coisa assim, uau, o que eu fiz de tão errado para eu ter feito isso? Ou então, meu Deus, realmente, eu agi com maldade e olha o que aconteceu, tá? Então, quando a gente trabalha bem a educação da criança, e aí principalmente uma boa educação pessoal dos pais, quando os pais eles trabalham bem a própria educação e uma boa educação da criança, a palmada, as correções físicas, elas não são necessárias, tá? Mas para isso a gente precisa trabalhar a nossa educação primeiro, as nossas virtudes, a nossa paciência. A gente precisa trabalhar a nossa raiva, tá? E a gente precisa trabalhar a educação da criança. Então, fazendo isso, não vai ser necessário a gente usar de punição física, tá? Recompensas. Em especial, depois dos 4 anos de idade, as recompensas elas precisam ser evitadas, tá? Essa coisa de ficar dando coisas para a criança quando a criança faz coisas certas, não é muito bom. Por quê? Porque a gente vai acostumar essa criança com as recompensas que vêm de fora. Vocês lembram quando eu falei que a criança ela precisa experimentar essa sensação, esse sentimento de dever cumprido, né? Isso é uma recompensa interna. E é isso que a criança precisa prestar atenção. Não fazer algo para ganhar alguma coisa em troca, tá? Não é isso. Então a criança precisa olhar para dentro dela e não para fora, tá? A gente precisa ajudar essa criança a olhar para dentro e não para fora. Então, no geral, falando assim, uma regra geral para tudo, a casa ela precisa ter poucas regras, não pode ter regra demais, tá? A casa ela precisa ter poucas regras e regras claras, tá? E essas regras precisam ser cumpridas. Tenha poucas regras, mas as faça cumprir. Então, nós não podemos ficar mandando o tempo todo, toda hora. Eu, particularmente, eu odeio casa cheia de brinquedos espalhados para tudo que é canto, tá? Mas eu vou ficar brigando e mandando toda hora que um brinquedo sair do lugar? Se isso acontecer, em pouco tempo não vai ter mais obediência na minha casa, tá? Então, quando a gente fala demais, quando a gente briga demais o tempo inteiro, a nossa voz vira ruído branco. Sabe aquele chiado que fica lá no fundo, que você nem escuta mais? Pois é. Então, por isso a gente não pode ficar falando demais e brigando demais o tempo inteiro, tá? Então, tenha poucas regras, mas que essas regras se cumpram, tá? Por último, eu queria falar com vocês sobre uma correção que uma hora ou outra ela vai precisar acontecer, porque ela é normal do desenvolvimento da criança, que é a mentira, tá? Então, a criança ela aprende a mentir, ela simplesmente aprende. Um dia ela acorda e ela descobre que você pensa alguma coisa dela e que ela quer responder a isso. Então ela acaba falando mentiras, tá? Essa mentira, ela é normal do desenvolvimento, mas ela precisa ser rapidamente corrigida, tá? Para que não vire o hábito. Então, a gente tem 2 formas de corrigir a mentira. Uma é quando a criança acabou de começar a mentir. Você percebeu que agora ela começou a mentir, tá? E aí, ela ainda não está habituada a mentir, ela começou a mentir agora e essa forma ela só funciona com pais que estejam muito atentos. Eles estejam ali para olhar para a criança e perceber o que a criança está pensando, para onde a criança está indo, tá? Então, os pais eles têm que conseguir ler mesmo as feições da criança,
imaginar o que está passando dentro da criança, o que a criança está sentindo, tá? Se os pais, eles conseguirem olhar para essa criança e perceber isso, né? E a criança começou a mentir agora, então o que a gente pode fazer é, na hora que a criança mentir, a gente vai reafirmar para a criança a confiança que a gente tem nela, tá? A gente vai falar, filho, você é um bom filho. Você não tem por que mentir para mim. Por isso eu acredito em você. Eu acredito no que você está falando para mim. Ainda que você saiba, na sua cabeça, que a criança está mentindo. Você vai acreditar nessa criança, tá? O que vai acontecer? Quando a criança ela começou a mentir agora e ela está habituada a mentir, se você fala palavras positivas para ela, você fala que você está confiando nela, que ela é né, que essa criança é uma boa criança, que não tem por que mentir, por isso você confia nela, ela vai começar a sentir um remorso dentro dela e ela vai querer te contar a verdade. É isso que vai acontecer com ela, tá? E quando isso acontecer, você precisa dar mais valor para a verdade que foi dita do que para a mentira que a criança tinha contado anteriormente, tá? Então elogie, que bom que você teve coragem de me falar a verdade, é por isso que eu confio em você, porque eu sei que você não vai mentir mais pra mim, tá? Isso acontece quando a criança começou a mentir agora, então a gente pode usar dessa estratégia. Se a criança já está habituada a mentir, se ela já mentiu várias vezes e aí pra ela já não faz diferença, ela nem sente remorso mais, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com histórias sobre a verdade, histórias sobre a coragem de dizer a verdade. A gente tem vários exemplos que a gente pode usar, né? A gente pode usar, por exemplo, enfim, as histórias infantis mesmo. A gente pode usar a história de vida dos santos, tá? Pessoas que tiveram coragem de dizer a verdade, tá? E aí você vai aproveitar os momentos em que você viu o que foi que aconteceu, tá? Você precisa ver. Você precisa ter certeza do que foi que aconteceu para dar oportunidade para a criança falar, para a criança se confessar, tá? E se ela conseguir, depois que você trabalhou com histórias, você falou com ela, você teve várias conversas sobre a verdade, você deu exemplo para elas, você vai dar oportunidade para essa criança confessar, tá? Para ela te falar o que foi que aconteceu. Se a criança conseguir confessar, elogie a coragem dela de dizer a verdade. E fala assim o quanto que você tá feliz por ela ter conseguido e por ela ter escolhido te contar a verdade, tá? Se ela não te contar a verdade, aí ela vai precisar de uma punição, tá? Mas essa punição que vai ser aplicada, é importante eu deixar bem claro isso pra vocês, a punição, ela precisa ser, e você precisa deixar isso claro pra criança. A criança precisa entender que ela tá recebendo a punição pela mentira que ela contou e não pelo fato que aconteceu, tá? Então, por exemplo, você está recebendo essa punição porque você mentiu, não porque você quebrou a janela, entendeu? Então, é isso, é assim que a gente vai trabalhar com a mentira. Então, independente se a criança te contou a verdade de início, ou se ela não te contou a verdade de início, você precisou de um tempo para ela te contar a verdade, né? Independente disso, a criança precisa reparar o dano que ela causou, tá? Então, se foi alguma coisa, por exemplo, nesse caso dela quebrou a janela, lógico que a criança não vai conseguir trocar um vidro, mas ela consegue, por exemplo, cortar um pedaço de papelão e colar com um durex, né? Óbvio com a sua ajuda, né? Para que ela não se corte, mas ela consegue te ajudar a cortar o papelão, pegar o durex, tirar a fita de durex para poder colocar no lugar da janela até que o vidro seja trocado, tá? Então, você precisa ajudar a criança a reparar o dano que aconteceu, tá? O objetivo disso tudo é fazer com que o seu filho, ele aprenda a obedecer, tá? Mas obedecer a quê? Obedecer à própria inteligência e obedecer à própria consciência, tá? Na infância, você é a consciência do seu filho, você é a inteligência do seu filho. Então, por isso é que ele precisa obedecer a você na infância, tá? Então, forme a inteligência do seu filho para que ele, quando ele crescer, ele consiga aprender o que é o certo, né? Forme a vontade do seu filho para que ele consiga escolher fazer o certo, tá? E aí, na infância, ele vai obedecer a você. E na fase adulta, ele vai obedecer à própria consciência, à própria inteligência, tá? Isso vai levar o seu filho a escolher uma vida de maturidade.